Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal da Prof. Ariadne. Sejam muito bem-vindos. Já deixa o like, lógico, né? Para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Eu vou te dizer por que que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre o processo da Isis Valverde, a nossa atriz global, que foi muito criticada na internet. Eu, particularmente, recebi um monte de direct lá no meu Instagram e resolvi então fazer esse vídeo para tentar elucidar algumas coisas porque, gente, como eu sempre falo pra vocês, a gente tem que ser curioso na vida. Não dá pra simplesmente sair criticando à torta e à direita as pessoas por aí, destruindo a reputação da pessoa, sendo que a gente nem sabe o que aconteceu. Então, eu fui lá, fui curiosa, fui lá, pesquisei o processo e vim trazer aqui pra vocês algumas informações muito relevantes. E teve muita gente falando: ai, nossa, que horror! A Isis lesou a empregada dela, fazia ela trabalhar 12 horas por dia, não pagava a contrapartida e ela tinha que fazer um monte de funções e arrumar a casa e etc, etc. Primeiro de tudo, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: não julguem sem vocês pesquisarem a respeito. Sejam curiosos, pessoal, para vocês poderem desenvolver inclusive um pensamento crítico a respeito disso, né? Saber por conta própria, vai lá, se interessa, leia, e depois você vai dar a sua opinião sobre o que você acha. Beleza? Agora não chega só na internet, vai lá e destilar ódio à torta e à direita sem saber exatamente o que aconteceu. Então, o que acontece? Essa moça trabalhou na residência da Isis, né? Só que ela alega no processo, veja bem, ela alega no processo que ela trabalhou lá desde 2014 e ela foi contratada para ser cozinheira. Essa é a história, tá? E que ao longo do tempo ela acabou desempenhando diversas outras funções, como limpar a casa, arrumar a casa, né, fazer a cama, enfim, outras tarefas domésticas também. E que isso seria uma violação do direito dela, porque ela foi inicialmente contratada para ser cozinheira, tá? Mas, pessoal, o que que acontece? Quando ela ingressou com essa ação, na verdade ela ingressou com duas ações, uma anteriormente, né? Que é, enfim, o escritório que ela contratou acabou deixando de fazer aí, tomar algumas providências no processo, o processo foi arquivado e depois ela entrou com uma nova ação com outro escritório de advocacia, tá? E aí a gente já tira um ponto, né? Lembra da prescrição trabalhista? A prescrição trabalhista, ela interrompe uma única vez só sobre os pedidos, os mesmos pedidos, né? Então, se ela deixou de fazer algum pedido, a prescrição continuou ocorrendo. Só que no caso em questão aqui, ela fez realmente os mesmos pedidos, então a prescrição estava interrompida. Então, ela poderia repropor essa ação, tá? Porque ela foi extinta anteriormente, sem que o juiz julgasse o mérito, sem que ele entrasse na questão. Beleza? Ele extinguiu o processo. Por isso é que ela pôde entrar novamente, pedindo as mesmas coisas. Muito bem. Então, o que que ela alega? Ela alega que ela foi admitida em 2014, né? E foi demitida em 2021. E que a Isis, então, teria, né, feito ela fazer tarefas que não eram inicialmente, não foram aquelas inicialmente contratadas. Então, como cozinheira, e ela teria que ter feito, desempenhado aí, segundo ela, né, tarefas de uma empregada doméstica, enfim, afazeres domésticos, né? E tudo isso sem a contrapartida. Ela também pede horas extras, né? Ela pede adicional de acúmulo de função e outras coisas mais. Pessoal, vocês já viram uma petição inicial trabalhista, como é que é feita? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, a petição inicial começa assim, né? Tem lá a identificação da pessoa, deixa eu colocar aqui, tem a identificação da pessoa, que acho que nem cabe aqui a gente passar, porque, enfim, são dados pessoais, mas apesar que o processo é público, então não teria problema. Mas aí a pessoa faz lá, né, algumas preliminares da justiça gratuita, né, prevenção, conexão, porque aqui teve essa conexão justamente porque já teve uma ação anterior, né? Então a ação vai ser julgada no mesmo juízo, tá, pessoal? No mesmo juízo, na mesma vara, inclusive, tá? E aí começa aí a descrever o mérito da ação, enfim, da gratuidade, da admissão, da rescisão, né? Aí ela pede aqui jornada de trabalho, né? Ela fala que ela trabalhou no regime
5x2, tá vendo? Regime 5x2 aqui, ó. Segunda a sexta-feira, né? Das 8h30 às 8, às 8h30, então ela pede horas extras, né? Enfim, ela pede várias coisas, acúmulo de função, porque, segundo ela, a Isis teria registrado na carteira de trabalho dela a função de empregada doméstica, né? Aliás, de cozinheira, e depois teria subvertido isso, transformado ela numa empregada doméstica mesmo. Você viu que ela pede aí 12 horas de trabalho, né? Beleza? E aí ele conta a historinha, né? Ela vai contando a historinha aqui, o que ela fazia exatamente, tudo mais. Ela descreve um monte de funções, pessoal. Várias funções aqui. E aí ela vai aí descrevendo tudo que ela fazia, tá? No processo. Ela pede também a retificação da CTPS para que conste apenas a função de cozinheira, tá vendo aqui? Apenas a função de cozinheira, tá? E aí ela fala que também não recebeu os depósitos do FGTS durante todo o contrato de trabalho, né? Pede multa do 467 477, porque ela diz que as verbas foram pagas incorretamente, né? Aí ela pede, faz até um pedido de dano moral, se você for ver aqui, né? Ela pede dano moral também no processo. Então ela pede dano moral, né? E aí ela vai descrevendo aqui, ó. Do dano moral é até interessante porque ela fala, né? Que ela descumpriu as obrigações contratuais, né? Então ela jamais pagou horas extras, nunca concedeu intervalo entre a jornada, enfim, que ela disse que também não gozava do intervalo entre a jornada, tá, pessoal? Isso ela fala também. Que apesar de ter contratado como cozinheira, né, ela cumulativamente fez outras funções, né, sem receber a contraprestação, isso a gente já tinha comentado. Então ela pede aqui danos morais por causa disso também, né? A gente sabe que isso não gera danos morais, né? Por não ter, enfim, cadastrado com a função correta, tal. Então, pessoal, olha só. Pede honorários, pede juntada de documento. Então, ela pede juntada de documento. Aí ela faz vários pedidos aqui e vai nomeando os pedidos. O interessante é que no final ela pede aqui um valor total da ação de 385 mil reais, ó. 385.233,56. Aí o que aconteceu? A Isis, pessoal, obviamente tem um corpo de advogados, né, dela lá, e ela apresentou uma defesa. Na defesa, ela alegou que todas as verbas haviam sido pagas e juntou comprovante, inclusive, do FGTS que a moça havia cobrado aqui no processo. Para vocês verem, ó, dá uma olhada aqui, o valor do FGTS que ela pediu, só de FGTS, vamos encontrar aqui, ó. Ó, só de FGTS ela tinha pedido o valor total de 32 mil, tá vendo? E esse valor de FGTS, pelo que eu vi no processo, dos documentos que os advogados da ISIS juntaram, estava lá, tá? O pagamento do FGTS. As outras verbas, não. Só que, o que que acontece? Aqui que eu queria chegar com vocês. Nem a reclamante, nem a reclamada, a gente sabe que reclamante é quem entra com a ação e reclamada é quem responde pela ação. Então é o autor e o réu, seria o autor e o réu, tá? No trabalhista. Nenhum nem outro juntaram documentos suficientes aqui para a gente poder ver quem é que estava falando a verdade nesse processo, tá? Então não dá para a gente saber quem estava certo e quem está errado. A única coisa que dá para a gente saber é que um dos pedidos que essa moça fez já tinha comprovante no processo, tá? A Isis conseguiu se desvencilhar do ônus dela de provar isso, beleza? Fora isso, nenhuma das partes juntou nada, ou seja, a gente teria que esperar uma audiência de instrução para que as partes pudessem produzir provas orais, porque nenhuma tinha documento, entende? O processo do trabalho funciona assim. Então vamos lá, só fazendo um resumo. Eu tenho uma petição inicial. Assim que começa o processo do trabalho, para quem não sabe como funciona um processo. O processo em geral é a petição inicial que dá o start. Só que o processo não está formado ainda sem a intimação da parte contrária, ou citação, ou notificação, como você queira chamar. Aqui no processo do trabalho chama-se notificação, tá? No civil é citação, beleza? E aí,
essa parte contrária vai ter um prazo para apresentar a defesa, que no processo do trabalho é até a primeira audiência de instrução que essa defesa poderia ser apresentada. Beleza? Ótimo. Só que aqui no nosso processo da Isis, ela já tinha apresentado a defesa e juntado documentos. Deu para a gente ver aqui o que aconteceu, tá? Feito isso, o juiz vai marcar essa audiência. Então, o autor foi lá e ingressou com a sua reclamação trabalhista. O réu foi citado, a reclamada foi citada, notificada no caso, e aí ela apresentou a contestação dela. Então, já temos a formação do processo aqui. O que vai acontecer? Depois disso, o juiz normalmente ele marca uma audiência de conciliação para ver se as partes entram num acordo e resolvem o processo ali, tá? Conciliação. Ou é mais comum no processo do trabalho a gente marcar uma audiência una, onde todos os atos acontecem numa etapa só. Então, vai acontecer a conciliação, a instrução e o julgamento num só ato, num só dia, né? Teoricamente é assim, só que a gente sabe que a justiça do trabalho é sobrecarregada, né? Eu acho que é a justiça que mais tem processo, porque a gente sabe que o mundo funciona com trabalho, né, pessoal? Mercado, enfim. E aí tem muito processo. O que acontece? Todas as pautas são lotadas, todas as pautas dos juízes, de todos os estados, principalmente São Paulo, mas esse processo foi proposto no Rio de Janeiro, né, TRT1. Muito bem. E o que acontece? Depois disso, o juiz vai marcar essa audiência, onde as partes vão comparecer, tá? Todas as partes têm que comparecer com as suas respectivas testemunhas. Tem juiz que manda apresentar o rol de testemunha antes, tem juiz que manda levar independentemente de intimação, enfim, de rol de testemunha, tá? O que é o mais comum aqui pra gente. E aí, pessoal, nessa audiência as partes vão falar, vão produzir prova oral. A reclamante vai dar o seu depoimento pessoal, a reclamada vai dar o seu depoimento pessoal. Não vou nem entrar no mérito aqui de, o juiz pode negar. Pode negar porque o juiz é que comanda, o que dirige o processo ali na hora, tá? Mas não é o caso aqui. O que importa pra gente é, eu, advogada da reclamada, posso pedir o depoimento pessoal da reclamante, tá? E se eu for advogada da reclamante, eu posso pedir o depoimento pessoal da reclamada. É sempre cruzado isso, tá? Eu não posso pedir o próprio depoimento pessoal da minha própria cliente. Eu posso pedir o depoimento pessoal da minha própria cliente, isso não, tá? Muito bem, feito isso, para que eu preciso do depoimento pessoal? Para tentar arrancar uma confissão da parte contrária, certo? Aí, cada parte vai levar sua testemunha. Então, primeiro é ouvido o depoimento pessoal da autora, depois o depoimento pessoal da reclamada, né? Primeiro da reclamante, depois da reclamada, depois as testemunhas da reclamante, depois as testemunhas da reclamada. E aí, o juiz pergunta novamente se vai ter um acordo, se as partes querem ou não um acordo, vai ter prazo para razões finais, se não tiver a réplica antes, né? Razões finais, e aí o juiz vai marcar um dia para julgar esse processo. Certo? O que aconteceu especificamente nesse processo aqui da Isis? Não teve audiência de instrução. O juiz, então, não pôde avaliar quem é que estava falando a verdade. E por falta de documentos, precisava ter essa audiência. Por que não teve essa audiência? Não é que o juiz não quis fazer. Ele marcou a audiência. Só que as partes chegaram num acordo antes. Né? Então, a reclamante entrou com a petição inicial dela, a reclamação trabalhista. A reclamada, que foi a Isis, foi lá e se defendeu, apresentou alguns documentos, que é aquele do FGTS que eu falei para vocês. Depois disso, teve a réplica à contestação. Na réplica, claro, o advogado da reclamante foi lá e contestou tudo que ela tinha falado lá, tudo que a Isis tinha falado no processo. Depois dessas 3 etapas, eles firmaram um acordo entre eles, tá? E o acordo foi de R$30 mil. Veja que eu falei lá no começo que ela pediu mais de R$320 mil e fez um acordo por 30. Já pode causar uma certa estranheza em pessoas que não são da área, né? Enfim, leigos. Mas isso é muito comum aqui no processo do trabalho, tá? É claro que se a reclamante estivesse super segura dos seus direitos, das suas provas, né? Eu tenho uma testemunha para provar tudo que eu pedi aqui, não sei se ela teria feito esse acordo de 30 mil. Essa é uma opinião minha, tá? Que advogo já
quase 20 anos. Então, pessoal, a gente tem que ponderar tudo isso quando a gente analisa um processo, tá? Vocês têm que pensar, pô, o processo era de 120 e poucos, de 320 e poucos mil, ela fechou um acordo de 30. É isso, a gente pondera isso na hora de fazer um acordo. Quanto que vale de fato essa ação? Era 320 mil? Provavelmente não, porque ela não ia conseguir provar tudo o que ela alegou no processo. Ah, mas será que ela ia ganhar mais do que 30 mil? Não sabemos, porque não houve prova. Então, a gente não pode. O meu ponto é: a gente não pode chegar na internet e falar o que bem quiser. Ah, que malvada, ela fazia a moça trabalhar 12 horas. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se isso é verdade. Tá? Tem que prestar muita atenção nisso. Pode ser que a Isis tivesse uma testemunha, outra pessoa que trabalhava na casa dela mesmo, porque ela tinha mais 3 pessoas que trabalhavam lá, né? E que a pessoa falasse assim: não, essa moça não trabalhava tudo isso de horário. Ou podia ser o contrário, a moça chegasse e levasse uma testemunha e falasse realmente, ela trabalhava 12 horas por dia, né? E não tinha horário para comer, era direto. Beleza? Vamos começar a ponderar as coisas que a gente vê na internet, tá? Tirar nossas dúvidas, correr atrás da fonte. É isso que eu queria passar hoje para vocês, essa mensagem. Eu vejo muita discussão de gente, ai, como é malvado, ah, trabalho escravo e tal. E quando a gente vai ver as provas e tal, não é assim que acontece, tá? Certo? Combinado? Então, no final, deu tudo certo. Elas firmaram um acordo, né? O acordo foi de 30 mil. Eu acho que foi parcelinhas. Vamos ver aqui quanto foi a parcela. 30 mil reais, tá vendo? 30 mil reais em 6 parcelas de 5 mil. Foi um acordo bom até, para quem não tinha apresentado provas ainda. Eu tenho certeza absoluta que o advogado da reclamante, dessa moça, ponderou tudo isso, né? Ele viu o que ele conseguiria provar, o que ele não conseguiria provar. E a mesma coisa do lado contrário. Senão a Isis poderia muito bem chegar e falar assim: eu não vou fazer acordo nenhum, porque eu tenho provas. Estava bem equilibrado, ao meu ver, isso daqui, tá? Por isso, então, que foi firmado esse acordo, tá? Beleza? Então, ele foi homologado pelo juízo e o processo teve o seu fim. É isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho de como funciona um processo trabalhista. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Fala para mim aí o que você achou desse processo, se vocês concordam comigo ou se vocês não concordam, se a Isa estava errada mesmo ou se ela estava certa ou quem estava errada era a moça. Pode deixar aí nos comentários que eu leio todos e respondo todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!